Eu quero ainda, na sequência do vídeo anterior desta série, reforçar esta questão da existência das keys. E com um exemplo muito simples e muito rápido para vocês perceberem as implicações da utilização das keys. Então, eu vou ter aqui a minha aplicação, neste caso o meu class component, e vou definir aqui novamente aquelas coleções, neste caso const nomes é igual a um array com João, Ana e Carlos. Depois vou definir então a constante de output, neste caso vamos colocar aqui final, que é igual a nomes.map, e vamos ter aqui uma arrow function com nome equivalente a h3 barra h3, ok, aqui é um 3, e vamos apresentar aqui o nome. Bom, nós já verificamos aqui que o sistema nos vai apresentar aqui o final com aquele erro da questão das chaves únicas. Cá está o erro indicando que nós temos que definir uma chave única. Uma das formas que no vídeo anterior eu vos mostrei que poderia solucionar este problema, quando tratamos aqui de coleções tão simples como esta, que é um array de strings, era a utilização daqui da key como o próprio nome. Neste caso, key igual a nome. E uma vez que nós temos aqui nomes distintos, ok? Nós deixamos de ter este problema. No entanto, reparem esta circunstância. Se eu agora adicionar aqui novamente Ana, bom, reparem aqui que o erro vai aparecer, indicando que Ana já existe como chave. Então, esta solução deixa de ter significado aqui, neste caso, deixa de ser aplicável. Porquê? Porque passámos a ter aqui uma coleção que contém valores que não são únicos, que é o caso aqui da Ana, e por conseguinte temos que resolver isto de uma outra forma. Bom, poderíamos pensar, ok, vamos tentar criar aqui um sistema em que criamos uma outra variável que por cada volta do map vai sendo incrementada. Bom, não é necessário, nem sei muito sinceramente como fazê-lo neste momento, mas há aqui uma forma de o resolver. É que esta arrow function pode passar a ter dois parâmetros. Reparem, este nome que aqui está é um parâmetro, ok? E, obviamente, que o erro continua a ser o mesmo, mas reparem que o facto de eu ter colocado ali os parênteses não altera em nada a forma como o sistema funciona, e neste caso, em concreto, como é que o React interpreta este meu código. Então, eu coloquei aqui um parênteses que é basicamente o equivalente a isto. Reparem, se eu tivesse aqui um método e depois aqui toda a parte do código que aqui está, nós temos aqui esta secção que é a secção dos argumentos, onde eu posso ter o argumento 1, o argumento 2 e assim sucessivamente. Ora, neste caso aqui nas arrow functions, esta componente que aqui está dentro de parênteses, que eu inicialmente defini sem ser com os parênteses, pode também servir para eu colocar mais do que um argumento. E neste caso existe um argumento que é uma mecânica interna do próprio JavaScript, da própria função map, que é o index. Então, se eu passar aqui, por exemplo, vírgula index, ou neste caso index, vírgula nome, o que vai acontecer é que este index, reparem, ele está aqui a ser apresentado, ok? Eu vou então colocar o index depois de nome, como segundo argumento, ok? Vamos ter aqui tudo a funcionar normalmente. Reparem que se eu agora quiser colocar aqui o Ana novamente, não vamos ter qualquer problema. Vamos. Porquê? Porque a nossa chave ainda está associada ao nome. Então vamos colocar aqui index. E agora o nosso problema ficou resolvido. Por conseguinte, nestas circunstâncias nós conseguimos ter uma coleção com valores duplicados sem qualquer espécie de problema. Perguntar-me-ão, bom, mas de onde é que vem este index? Ou o que é este index? É um mecanismo interno dentro da função map que guarda o índice de cada um dos elementos da coleção. Então isto significa dizer que se eu quiser ver o index, eu tenho essa possibilidade. Ele é passado aqui como argumento. Então eu posso aqui muito simplesmente colocar dentro do texto que vai ser apresentado um index, e agora vou colocar inclusive aqui um pequeno hífen a separar para termos uma mais fácil leitura. Reparem,
As coleções tradicionalmente começam com o índice de base 0 e temos aqui então o índice 0, o 1, o 2 e o 3. E o React necessita de ter esta informação para estruturalmente conseguir perceber a que elemento corresponde cada um destes nomes, ok? E podíamos ter aqui estruturas de dados bem mais complexas com objetos de JavaScript. Então é uma forma que nós temos aqui de resolver esta circunstância, é de facto utilizando o mecanismo do index interno da função map para conseguirmos definir aquilo que o React nos obriga a definir, que é a passagem de uma propriedade com um valor único.